podcast com o seu doutor, a nossa Policlínica Sagrada Família, que nossa especialidade é você, tem 28 anos de existência, iniciou-se com um ambiente de coloproctologia e otorrinolaringologia, que era junto com a doutora Edneia. As coisas mudaram, 20 anos depois nós somos uma clínica que tem um atendimento multidisciplinar, mas às vezes é muito mais focada em gastroenterologia, coloproctologia, endoscopia, colonoscopia. E seguindo a sequência das nossas conversas aqui, nós estamos chamando partícipes do nosso corpo clínico. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o Dr. Plínio Vasconcelos Maia, que é anestesiologista, formado em Belo Horizonte pela UFMG, onde também fez suas residências de anestesiologia, professor do curso de medicina da UESB aqui, em Vitória da Conquista, e que há muito tempo, aqui na nossa Policlínica Sagrada Família, coordena o serviço de anestesia, a anestesiologia. E vamos conversar um pouco sobre isso aqui hoje à noite, sobre a anestesiologia, o que é, para que serve, como é que existe. Não é isso, doutor Plínio? O que é a anestesiologia? Boa noite. Primeiro, só complementando aqui a apresentação, já estou aqui com o nobre amigo, doutor Augusto, há uns 18, 19 anos, né? Nós começamos lá no IBR, depois mudamos ali para frente e já estamos aqui na sede nova. Quantos anos, Augusto? Aqui 13 anos. 13 anos já. 13 anos, 2012. Primeira vez que eu vi esse prédio aqui era um buraco no chão. O Augusto falou, aquilo ali vai ser a clínica. Eu olhava de longe, não via nada. Depois a coisa foi crescendo. Bom, voltando ao assunto. A anestesiologia é promover ao paciente ali a ausência de dor e a ausência de consciência quando for necessário durante algum ato que seja doloroso, algum ato que seja incômodo, para o paciente passar por aquele procedimento ali de forma tranquila e tudo de forma segura. E aí temos várias técnicas, tem anestesia regional, que é a RAC, que é a peridural, bloqueios de nervos periféricos, o espectro, né, da alteração de consciência, que vai desde a sedação leve, sedação moderada, sedação profunda e anestesia geral, são feitas por medicamentos venosos, e nós vamos escolher a técnica de acordo com o procedimento e a necessidade do paciente. A primeira informação interessante é não sentir dor e não ter consciência. Talvez seja o mais importante, porque qualquer pessoa que vai se submeter a qualquer ato que possa produzir dor, seria muito importante não sentir dor. Daí o surgimento da anestesia lá em 1840, salvo engano, com o gás hilariante, né? O gás do riso, que foi um espetáculo circense, onde se usava um gás, as pessoas cheiravam aquele gás e caíam na gargalhada, e alguém observou que um deles teve uma ferida e não sentiu dor na ferida. E daí começou a anestesia ao ponto que chegou hoje. O Dr. Plínio já fez aqui um início, falando de bloqueios, etc, etc, mas aqui na nossa unidade, puxando para a gastroenterologia, a gente não faz anestesias tipo bloqueios por enquanto. Talvez no futuro a gente chegue a esse ponto na Policlínica Sagrada Família, que há alguns anos atrás realmente era um buraco no chão, mas projetos, pensamentos, foco, e chegamos hoje aqui, em parte por conta também das parcerias que temos com os colegas. O Dr. Plínio é um parceiro de longas datas. E aqui ele é responsável na nossa clínica com dois aspectos. Primeiro, ele coordena a anestesiologia e faz quase todas as visitas pré-anestésicas. Aqueles pacientes que precisam ser anestesiados têm que ter um contato primeiro com o anestesiologista para conversar sobre isso. Como é que funciona, doutor? Quando é que tem indicação de fazer as visitas pré-anestésicas? Todo paciente que vai passar por um procedimento anestésico cirúrgico, o procedimento de anestesia para algum exame diagnóstico, ele deve procurar um médico anestesiologista para fazer uma consulta pré-anestésica. Nessa consulta pré-anestésica, o médico anestesista ele vai conversar com o paciente, checar os hábitos, checar as patologias que o paciente tem, checar os medicamentos que o paciente toma. Ele vai checar ali todo o histórico do paciente com dois objetivos. Primeiro, é tentar prever algum risco. Então, quase qualquer evento adverso que possa ocorrer durante a anestesia ou a cirurgia,
ele pode ser previsto. Se ele pode ser previsto, podemos ter alguma estratégia para prevenir que aquele evento adverso ocorra. Então, um dos grandes objetivos da consulta pré-anestésica é examinar o paciente e tentar prever os riscos que aquele paciente pode ter lá na frente e fazer alguma coisa ali para promover todos os meios para mitigar esse risco. E o outro objetivo do pré-anestésico é esclarecer o paciente, tirar as dúvidas, resolver o medo do paciente. O paciente às vezes, é um ambiente novo, é um ambiente hostil, é um ambiente que ele não sabe o que ele vai enfrentar. Então, ali a gente vai explicar como é que vai ser o procedimento, como é que vai ser a sedação, o que o paciente vai sentir durante o procedimento. É uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, não é aqui dos exames diagnósticos, mas é um processo interessante para a gestante. Então, ali a gente explica, olha, depois que o recém-nascido, depois que o neném nascer, a senhora vai ter que receber um remédio chamado ocitocina para contrair o útero. Esse remédio é um vasodilatador, então ele vai deixar a pele vermelha, então a pele vermelha é normal, não é evento adverso. Vai vasodilatar o nariz, então o nariz entope, isso não é evento adverso, é um efeito normal. Pode dar um pouquinho de dor de cabeça, não é evento adverso, é um efeito normal do remédio. Tudo isso é passageiro. Depois dos exames, endoscopia, colonoscopia, cirurgia, é comum o paciente sentir frio, tremor, isso não é reação a remédio. Todo procedimento anestésico, cirúrgico, anestésico, exame pode levar a uma discreta queda da temperatura corporal. Então é normal sentir um pouco de frio, é normal sentir um pouco de tremor no pós-operatório. Então a gente vai explicar ali o que o paciente pode sentir, os efeitos colaterais mais comuns durante ou após o exame, o paciente passar por aquilo ali de forma mais tranquila. Desmistificando a anestesia, que às vezes, como bem falou o Dr. Plínio aqui, tem alguns efeitos de medicamentos que são esperados, como, por exemplo, ataque cardíaco com o uso do Buscopan. Às vezes a pessoa fala que, ao usar o medicamento, teve alergia porque o coração acelerou. Aquilo ali é um efeito da droga, é justamente esperado. Então, quando você já sabe que vai ter isso, e aí tem a consulta pré-anestésica, onde você estabelece um primeiro contato com o anestesiologista e sabe como vai acontecer o procedimento, se vai pegar uma veia, se vai tomar um medicamento, outro, como você vai acordar, como será. A importância de ter esse primeiro momento com a visita pré-anestésica. Quando se fala em sedação, o senhor já falou aqui de dormir e não sentir dor. Tem um monte de remédios, então, que cada um serve para uma coisa, você usa todos. Como é que funciona mais ou menos isso? Bom, a sedação, a gente divide ela em três. A sedação leve, a sedação moderada e a sedação profunda. A sedação leve é aquela que a gente só vai promover ao paciente uma ansiólise. A gente vai diminuir a ansiedade do paciente. Normalmente, é um analgésico e um benzodiazepínico. É um tipo de medicamento que ele não vai induzir ao sono profundo, ele só vai diminuir a ansiedade do paciente. O paciente ele continua acordado, você consegue conversar com o paciente, ele responde a comando, mas ele fica menos ansioso. Evoluindo, a gente tem a sedação moderada. A sedação moderada, o paciente ele vai alternar ali em períodos de sono, se ele tiver sem estímulo, mas um estímulo maior, ele pode acabar acordando. E a sedação profunda é que o paciente vai dormir o tempo todo. Qual que é a diferença? Na sedação leve, a gente vai usar um analgésico e um benzodiazepínico em doses menores. O benzodiazepínico é um hipnótico, o paciente é um remédio que em dose pequena ele só diminui a ansiedade e à medida que você sobe a dose, ele faz o paciente dormir. E na sedação moderada profunda, a gente usa um outro medicamento, que é o hipnótico, que é o Propofol. Esse realmente vai fazer o paciente dormir. O exame de endoscopia e o exame de colonoscopia, ele é um exame que ele vai ter ali um estímulo leve a moderado durante o exame. Então, a gente precisa de uma sedação moderada na maior parte do procedimento e, às vezes, ali num ponto, por exemplo, a endoscopia no início pode ter um estímulo maior para a introdução do aparelho, mas depois disso, o estímulo diminui. Então, a gente precisaria, às vezes, de uma sedação mais profunda por 1 minuto, 2 minutos, e depois disso, uma sedação moderada. A gente fica alternando ali o nível de sedação de acordo com a necessidade
do paciente de acordo com o andamento do exame. Definições interessantes, importantes, porque muitas vezes, em alguns procedimentos, o paciente precisa colaborar. Por exemplo, algumas cirurgias oftalmológicas, não é nossa realidade aqui, mas às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, não pode ser completamente sedado, uma sedação profunda que pode atrapalhar o procedimento médico de uma cirurgia de catarata, por exemplo, é mais ou menos assim, né? Catarata, a blefaroplastia, são procedimentos que você tem que fazer com o paciente, o paciente tem que estar colaborando com o exame. Até porque, imagina, a catarata é uma cirurgia muito delicada no olho. Se o paciente dorme, quando ele acorda, ele pode acordar assustado, ele pode mexer. Certo? Então, o paciente ele tem que ficar acordado o tempo todo. Blefaroplastia também uma cirurgia próxima ao globo ocular, o paciente ele tem que estar acordado e ele tem que estar colaborando. Então, a gente faz um analgésico, o paciente não sentir dor, e um ansiólise para o paciente ficar tranquilo ali durante a cirurgia, mas sempre acordado e respondendo a comando. O nosso escopo aqui da Policlínica Sagrada Família em sedação e anestesia, basicamente endoscopia digestiva alta e endoscopia digestiva baixa. E tem aqui também, junto conosco, o pessoal que faz reprodução humana, aqui também no prédio, e já usa um outro tipo de anestesia, não é a mesma? A coleta de óvulos, essas coisas. A coleta de óvulos é exatamente a mesma sedação da endoscopia e da colonoscopia. São os mesmos medicamentos, é mais ou menos o mesmo nível. A coleta de óvulos é um exame relativamente, eu não vou dizer indolor, porque eu acho que não daria para fazer acordado, mas o estímulo é muito baixo também, porque a agulha que eles usam para a coleta é muito fininha e incomoda pouco. Então dá para fazer ali com a sedação moderada, às vezes durante algum procedimento, alguma manobra ali do ultrassom transvaginal, a gente precisa aprofundar um pouco mais, mas é mais ou menos o mesmo perfil de sedação da colonoscopia e da endoscopia. Quando a gente está falando de sedação leve, moderada, a gente fala do paciente ainda com ventilação espontânea, respiração por si mesmo. Tem algum momento onde a gente precisa fazer uma assistência ou quando se passa a fazer intubação, o que muda aí? Na sedação leve, o paciente está acordado, está colaborando, está respirando. Certo? Na sedação moderada, o paciente ele vai alternar ali em período de sono mais profundo e sono mais leve. Quando é um paciente com apneia do sono, por exemplo, às vezes é necessário posicionar melhor a cabeça, posicionar o queixo do paciente, mas normalmente também não é necessário nenhuma assistência ventilatória. A sedação profunda, em alguns momentos, ela pode deprimir um pouco a respiração. Pode gerar, principalmente no paciente que tem apneia do sono, pode gerar obstrução de via aérea, e a gente tem várias manobras para ajeitar o paciente para resolver essa obstrução. Raramente pode chegar ao ponto de diminuir muito a frequência respiratória e a gente precisar de alguma assistência, mas é muito, muito raro. Nesses últimos anos, eu fiz assistência 1 ou 2 vezes ao ano no paciente, foi muito. Então, é muito raro a gente precisar realmente de ventilar o paciente. Na maior parte dos casos, ele mantém a respiração espontânea e quando a gente precisa, não é porque ele parou de respirar. Normalmente, houve ali uma apneia de sono, alguma obstrução de via aérea por relaxamento da língua, das estruturas, que dificulta a respiração, mas com poucas manobras a gente resolve isso de forma bem tranquila. Estamos acompanhando aqui Chico Estrela, muito grato, Chico, por nos acompanhar. Dr. Augusto Cândido, a referência da nossa cidade. Muito grato, amigo. Dr. Pedro Moura, professor Dr. Plínio e professor Dr. Augusto, referências da medicina. Muito obrigado, Dr. Pedro. Estamos aqui em nome da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você, fazendo o podcast com o seu doutor. O nosso intuito é trazer informação profissional sobre medicina, de quem pratica, de quem conhece, de quem entende. O Dr. Pedro está falando aqui agora de sedação, nós estamos falando de sedação, anestesia, e da assistência ventilatória. Mas tudo isso, Dr. Pedro, a gente tem uma tranquilidade porque o paciente ele é monitorado, a gente sabe como ele está respirando.
Como é que funciona essa monitorização, que é aparelhos que a gente usa para isso? A monitorização básica para qualquer procedimento é um oxímetro de pulso, um aparelho de pressão, que vai medir a pressão ali a cada 3 a 5 minutos, de acordo com a necessidade, e às vezes uma monitorização eletrocardiográfica contínua. Para a sedação, de longe, o mais importante é a oximetria. A oximetria de pulso ela vai dizer qual é a saturação de oxigênio no sangue. Então, quando o paciente ele tem alguma obstrução de via aérea, quando ele tem algum prejuízo da respiração, a primeira coisa que vai se manifestar é na oximetria de pulso. Mas o anestesista, muito antes da oximetria de pulso, pelo treino, pelo ouvido, a gente já sabe que o paciente, pelo comportamento do paciente, assim, às vezes um ruído mínimo na respiração, a gente já sabe ali que teve alguma dificuldade e a gente já corrige muito tempo antes de haver alguma alteração da oximetria. Então, normalmente, às vezes eu viro, esses dias eu virei para a técnica de enfermagem e pedi para deixar o material de via aérea do lado. Aí até o colega endoscopista vai estar saturando 99%, não, está saturando 99%, mas fez um ruído aqui, que pode ser o laringoespasmo, que pode ser o broncoespasmo, que pode não ser nada. Então já vamos deixar o material pronto aqui, ajeitei o paciente. 2, 3 minutos depois continuou saturando 99%, na verdade não foi nada, mas se fosse alguma coisa eu já estaria preparado. Então muitas vezes a gente intervém antes mesmo do evento acontecer, quando o paciente realmente tem ali uma queda de saturação, uma dificuldade maior. É por isso que precisa do médico anestesiologista para acompanhar a sedação durante o exame de endoscopia ou colonoscopia. O ideal que tenha, né, o médico anestesista. Essa questão da oximetria, tem um aparelhinho que você bota no dedo e ele diz quanto você está saturando, que deve estar em torno aí de uns 96% ou mais, até em ar ambiente. Quando a gente respira ar ambiente, apesar da gente achar que a gente respira oxigênio, mas oxigênio é só 19%, né? Ou seja, o ar ambiente nosso é muito pobre em oxigênio, mas é o suficiente para nós. Quando a gente começa a sedação, esse tipo de sedação, muitas vezes o paciente já tem uma dificuldade de respirar, mas logo no início você coloca oxigênio, aí já é 100%, né, doutor? Como é que funciona isso? A gente usa o catéter de oxigênio, certo? Mesmo em fluxos mais altos, o catéter, eu teria que olhar a tabela, mas deve chegar ali a uns 30 e poucos por cento. Ele oxigena 100%, mas no catéter ele só oferece 30%. Ele não chega a muito acima disso. Agora, por exemplo, o paciente tem apneia do sono. Eu sei que o paciente tem apneia do sono, ele vai ter dificuldade. Aí o que a gente faz já nesse paciente? Numa colonoscopia, por exemplo, a gente não usa o catéter, a gente coloca uma máscara com bolsa reservatório ou a unidade de ventilação da anestesia. Aí essa aí dá 100%. O pulmão de um adulto, vamos colocar aí que no final de uma inspiração deve ter uns 2.500 a 3.000 ml. Se tiver aqui a 20% de ar ambiente, vai ter 600 ml de oxigênio de estoque. Se tiver a 100%, vai ter 3 litros de oxigênio de estoque. Há um consumo a 250 a 300 ml por minuto, eu vou ter 2 minutos de estoque, outro eu vou ter quase 10 minutos de estoque, que é um tempo bem razoável ali para o paciente aguentar, mesmo que haja alguma obstrução. Então, tudo depende do paciente. Aquilo que eu falei lá no pré-anestésico. O paciente tem história de ronco, de apneia do sono, de dificuldade, eu vou começar com uma fração de oxigênio maior inspirada para ele. Se ele não tem nenhuma dificuldade, é um paciente de risco habitual, a gente começa com o cateterzinho de oxigênio, que vai ser suficiente ali para 99% dos pacientes durante todo o procedimento. O anestesiologista faz muita conta, mas faz parte. Se não fizer conta, não faz conta com os outros, não conclui no prazo. O que se quis dizer aqui é o seguinte, entre esses 2 e 10 minutos, é que se você for oxigenado a 100% e por um acaso você tiver uma parada de respiração, por qualquer motivo, em tese você tem até 10 minutos bem oxigenado sem respirar. Ou seja, são 10 minutos que talvez, se precisar fazer até uma coisa mais avançada, uma intubação, por exemplo, você tem um paciente oxigenado. É o que se faz, por exemplo, nas anestesias gerais, a pré-oxigenação.
antes de começar a anestesia geral, você fica ali 3, 5 minutos, é isso mesmo, fazendo uma pré-oxigenação, para que o paciente tenha uma reserva de oxigênio grande na hora de fazer a intubação. Se for mais difícil, mais demorado, você tem alguns minutos para ter a tranquilidade, transformando talvez num português menos matemático, para que essa pré-oxigenação. E como o doutor Pino disse aqui, ele pediu para separar o material. Esse separar ou preparar o material, o que significa é o seguinte: quando você faz a sedação, um ambiente de anestesiologia, em que pese, felizmente, a gente geralmente não tem nenhum problema, mas você tem que estar preparado, inclusive com materiais que são obrigatórios. E faz parte, inclusive, da nossa equipe aqui de estar checando esse aparelho, estar checando o material. O material está adequado, material para intubação, cânulas de intubação de alguns tamanhos. Como é que funciona isso? O anestesista, quando ele chega na unidade, antes de começar o trabalho, primeiro ele checa o material. Então, nós temos o que a gente chama de cânula de Guedel, que é a cânula orofaríngea, que é uma que sustenta a base da língua, se for necessário. A gente tem outra chamada cânula nasofaríngea, que é passada pelo nariz também para sustentar a base da língua, se houver obstrução de via aérea. O laringoscópio e as unidades ventilatórias. No caso da anestesia, a unidade de bolsa-máscara ou a baraca. No pronto-socorro, já uma unidade diferente chamada ambu. E aqui tem também, mas o anestesista não tem muito costume de usar. Então, aqui na Sagrada Família, em todas as salas, tem um armáriozinho tem todo o material. Então, tudo que eu precisar está dentro do armário. Vi ali qualquer dificuldade, eu já peço a enfermeira, olha, abre o armário e já deixa aqui tudo do meu lado, se eu tiver alguma dificuldadezinha aqui, já está tudo na minha mão. Então, esse material, todo dia, é checado e o anestesista sempre tem que saber ali que ele está completinho, porque na hora da correria você não pode, não tem, não achou, não tá disponível. Isso não pode acontecer. Então, o material tem que ser checado e tem que estar à mão ali durante o procedimento para ser utilizado quando for necessário. São aspectos que a gente vem abordando, porque talvez você não faça ideia, mas todo serviço que tem anestesiologia, qualquer hospital, qualquer centro cirúrgico, tem tudo isso pronto. Felizmente, a gente dificilmente usa, mas precisa sempre estar sendo checado, olhado, para que traga a segurança. O conforto é importante para o paciente, não sentir dor, não se lembrar do exame, e a segurança de que vai estar sedado e vai estar acordado logo e vai estar tudo bem. Karine Ferraz também nos acompanha, muito obrigado por nos acompanhar, excelentes profissionais, muito obrigado, agradecemos ao seu comentário. Inclusive nesse aspecto de riscos, procedimentos, ambientes, no passado, quando eu fazia colonoscopia antes de 2003, tinha até uma norma que surgiu em 2003 pelo Conselho Federal de Medicina, que obriga a presença de um outro médico a fazer a sedação quando o procedimento exige. Não é isso mesmo? Isso. Como é que funciona isso? Na primeira portaria da anestesia, estava lá que os procedimentos com sedação, para ser feitos, você teria que ter 2 médicos na sala, um para fazer o procedimento, outro para cuidar da sedação. Mas ele não trazia que o segundo médico tinha que ser médico anestesiologista. Em 2019, foi revista, ele já colocou que o médico responsável pela sedação, ele preferencialmente deve ser o médico anestesiologista, mas não trouxe ainda a obrigação. Mas Dr. Augusto, desde lá atrás, acho que foi até pioneiro aqui na cidade, né, em fazer todos os procedimentos com o segundo médico anestesiologista acompanhando o procedimento. Não é possível você fazer uma colonoscopia e cuidar da sedação ao mesmo tempo. São 2 ambientes, 2 profissionais distintos. Ao mesmo tempo em que uma sedação tem as suas consequências e as suas complicações, a gente precisa contar com um profissional mais habilitado para fazer a sedação e para lidar com as complicações da sedação. Eu estou tendo uns termos aqui, cânula nasofaríngea, cânula de Guedel, são aparelhos que fazem com que facilite a entrada do oxigênio. Mas são aparelhinhos que se colocam na boca ou pelo nariz que eles são incômodos e difíceis de colocar, geralmente o paciente nem sabe que usou. Ele teve um momento lá de uma dificuldade respiratória, você passou a cânula pelo nariz até a laringe, controla, não é mais ou menos assim, doutor? A cânula de Guedel, ela é pela boca, ela incomoda um pouco. Então, esse paciente ele tem que estar sedado.
A cânula nasofaríngea, ela não incomoda. Inclusive, no final, se você esquecer de tirar, o paciente vai embora, chegar em casa, olha no espelho, o que é isso aqui? Ele vai lá e puxa a cânula, certo? Ela não incomoda absolutamente nada. Só para passar se tiver acordado. Só para passar se tiver passa acordado. Mas passou, é igual você chegar no hospital, o paciente vinha com a sonda nasogástrica. O incômodo dela é muito menor do que a nasogástrica. Só vai daqui até a orofaringe. Então, é um dispositivo que não incomoda absolutamente nada, mas que é absolutamente útil quando é necessário. E tem sempre que estar à mão. Inclusive, a tossei pasta. Além de ter em todas as unidades, os anestesistas eles ainda têm o costume de andar com umas no bolso. E aqui, da última vez que eu comprei, acho que até dei para o Widman, dei para Vinícius, ainda falei, tá aqui, vocês guardam, porque uma hora que vocês estiverem na UPA, a hora que estiver aí em algum lugar, se não tiver, precisar, né, e não tiver na hora, você já tem a sua, abre, utiliza e depois esteriliza. Esse negócio da mala, isso é uma coisa ainda hoje presente, mas no passado era regra. Minha esposa foi anestesiologista no passado, 30 anos atrás, e os anestesiologistas eram conhecidos de longe, que todos tinham uma mala grande, preta, mas carregavam tudo dentro daquela mala, só faltava ter um paciente dentro de tanta coisa que ia dentro. Como todos os ambientes passaram a ter tudo, eu me lembro do Dr. Ivo, que era coordenador da anestesiologia lá do Hospital Roberto Santos, quando eu fiz internato lá em 1988, há quase 40 anos, ele já era famoso por trazer a sua mala, que era uma regra. Os anestesiologistas tinham um material próprio, porque na hora da dificuldade, se você precisa de uma pequena cânula nasofaríngea, nada substitui ela. Ou você tem ela para usar, ou você vai ter dificuldade. Esses apetrechos, esses materiais, eles são muito importantes, principalmente nas quedas da língua, durante a sedação, que ela obstrui a passagem do ar. Aí você vai lá e puxa com a dedéu, você tira a língua e desobstrui. A gente que está acompanhando o tempo todo, como o Dr. Plínio falou aqui, você já conhece o movimento do paciente. Às vezes o paciente está fazendo um esforço de respiração grande, movimento do abdômen, movimento do tórax, mas o ar não entra. Você vê que está entrando dificuldade, não é isso, doutor? Consegue pegar meu abdômen? Sim. Ah, certo. Então, um exemplo agora. Vou até demonstrar para vocês, ó. A respiração normal. Quando eu inspiro, eu consigo expandir o tórax e o abdômen. Agora, uma respiração obstruída, esse aqui, ó. Deu para perceber? Sim. Então, a hora que o paciente respira, na primeira, que ele fez isso, falou, obstruiu. Eu já viro para a técnica chamada, ó, separa todo o material, coloca aqui do meu lado, estende você já estende o queixo, que é uma manobra chamada chin lift, essa manobra, ou pode puxar a mandíbula, é chamado de jaw thrust. Ela tira a língua da orofaringe e desobstrui. Então, a hora que você faz, o paciente volta a respirar de forma adequada. Certo? Não respirou, pode tentar cânula de Guedel ou cânula. Se for durante a endoscopia, não dá para passar cânula de Guedel, porque você está com o endoscópio na boca do paciente. Aí tem que ser a canulinha na nasofaríngea. Eu sempre prefiro a nasofaríngea porque ela incomoda muito pouco e precisa de um nível menor de sedação para manutenção. Cânula de Guedel, eu nem me lembro a última vez, deve ter 2, 3, 4, 5 anos, a última vez que eu precisei usar. Muito raro. Mas um detalhe importante que muitas vezes durante a sedação, durante a endoscopia, a colonoscopia, o paciente entra nessas dificuldades respiratórias, mas o endoscopista, ele poucas vezes para o seu exame. O anestesiologista se posiciona no local adequado, faz essas manobras adequadas, geralmente a gente se comunica, como a gente já tem, porque a gente tem 18 anos trabalhando junto, eu tenho 35 anos de formado, a gente se comunica muito fácil, pode continuar, não pode, às vezes precisa de uma ajuda ou até interromper o exame momentaneamente, que é uma coisa eventual. Às vezes acontece, o paciente nem sabe disso, transcorre tudo bem, faz-se assistência, volta a respirar bem, aquilo faz parte da sedação, faz parte do procedimento, mas com a assistência do anestesiologista habilitado, que conhece, reconhece os acontecimentos e faz suas manobras, fica tudo bem, daqui a pouco o paciente está acordado, e acontece aquele final da endoscopia, da colonoscopia que a gente quer, é que o paciente não se lembre. E que também tem um outro detalhe, como a gente trabalha no ambiente estritamente ambulatorial,
O paciente precisa ir embora, então ele precisa entrar na unidade, precisa ser bem sedado, precisa não sentir dor, precisa dormir e precisa acordar rápido. E a gente consegue tudo isso aqui, não consegue tudo? Conseguimos. Geralmente. Os anestésicos venosos, quando a gente usa ele em dose única, o efeito de ação passa muito rápido. Então, um propofol, por exemplo, na dose de sedação, ele vai fazer o paciente dormir ali 5, 8, 9 minutos. Com 10, 12 já está acordado. Normalmente a dose única dá para fazer uma endoscopia. Colonoscopia é um procedimento um pouco mais demorado, precisa repetir ali mais 1 ou 2 vezes, mas o metabolismo da droga é muito rápido. Então, mesmo que a gente repita, a gente também acorda muito rápido e coisa de 40, questão de 40 minutos, 1 hora depois do exame, ele já está bem acordado, bem orientado e já em condições de alta para casa. A importância da anestesiologia, talvez você que já fez endoscopia ou colonoscopia não saiba desses detalhes, mas é para a gente explicar aqui como as coisas acontecem e como nós trabalhamos. Trabalhando dentro das regras estabelecidas pela nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nossa Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Brasileira de Endoscopia Digestiva, que preconiza tudo isso. A sedação, por exemplo, bem dita aqui, desde 2019, já é regra, precisa ter. Ou seja, você não pode hoje trabalhar em um ambiente que você tenha sedação do paciente, de acordo com a regra do nosso Brasil, sem a presença do anestesiologista, né, Tucano? Isso hoje é obrigatório. Para sedação, o segundo médico, ele preferencialmente tem que ser anestesiologista, mas eu acho que a regra ainda não traz que obrigatoriamente. Saiu, obrigatoriamente? Na última portaria saiu preferencialmente. Preferencialmente a gente entende que o adequado é o que seja é o preferencial. Preferencialmente ele seria quase que obrigatoriamente, na nossa forma de entender, tanto que aqui, todos os nossos turnos, nós temos algum anestesiologista, coordena o grupo aqui do Dr. Clínio, porque, como já dissemos durante nossa conversa aqui, o profissional anestesiologista ele é o adequado para usar essas drogas, o Propofol, o Midazolam e o Fentanil, que são basicamente esses 3, eventualmente mais alguns outros, escolher as menores doses possíveis para produzir o efeito necessário e para que o paciente acorde o mais rápido possível. E, na eventualidade das suas consequências, é um profissional habilitado para lidar principalmente com as questões respiratórias. Sobre questões outras de medicamentos, doutor, pacientes que usam múltiplos medicamentos, agregação antiplaquetária, e tudo isso é abordado durante a visita pré-anestésica. Se deve suspender, jejum, preparo. Tudo em medicina é custo-benefício. A gente tem que pesar o benefício e o custo da suspensão. Vou dar alguns exemplos. O paciente fez uma angioplastia, por exemplo, e colocou um estente farmacológico. Ele deve usar clopidogrel obrigatoriamente por 1 ano. Nesse período de 1 ano, existe um risco maior de suspensão dessa medicação. Então, se o paciente tiver, por exemplo, que fazer uma endoscopia e uma colonoscopia nesse período, se for um procedimento eletivo, um procedimento que não é sensível ao tempo, a gente pode esperar completar o prazo, melhor esperar o prazo e faz depois. Se eu preciso fazer dentro desse período obrigatoriamente, eu posso já deixar tudo acertado para ser um exame diagnóstico. Ou se tiver um pólipo, algum procedimento, ele tem que ser o menos invasivo possível. Se já passou de 1 ano, aí eu já tenho ali, já é possível com o cardiologista, uma suspensão por 4, 5, 7 dias, a depender da medicação, para fazer o exame completo, podendo fazer procedimentos de polipectomia, de mucosectomia. Então, tudo vai ser ali uma questão de custo-benefício, o exame pode esperar, não pode esperar, o risco de suspensão versus o risco de ter um problema durante o exame pela não suspensão do medicamento. Então, assim, tudo isso vai ser pesado, colocado para o paciente, discutido com o médico assistente, ou cardiologista, ou endocrinologista, que passou aquela medicação para o paciente, e nós vamos avaliar ali se vai ser suspenso ou não, e qual vai ser o tempo de suspensão daquele medicamento. Mas aí caso a caso. Caso a caso. A medicina ela não tem um carimbo para tudo. É uma coisa de caso a caso.
O Dr. Plínio já trabalha há tanto tempo com endoscopia, colonoscopia especificamente, que ele já é uma das pessoas que mais entende de colonoscopia e endoscopia, não colonoscopista, que eu conheço. Inclusive, entende mais do preparo, porque o preparo de colonoscopia ele tem nuances. Às vezes o paciente tem o intestino muito preso, tem que fazer o laxante mais tempo, cuidar. Quando o paciente faz a visita pré-anestésica com o Dr. Plínio, ele já faz a pré-anestésica, a pré-colonoscópica, já conversa sobre o preparo, devido à experiência que ele tem de lidar o tempo todo com essas situações, jejum para endoscopia, jejum para colonoscopia, que é importante. Às vezes o paciente não quer fazer jejum, porque jejum é uma coisa chata. E quando você faz o preparo de colonoscopia, principalmente, dá muita sede. Mas o paciente não pode ter ingerido líquido nas últimas 2 horas, porque tem risco de, durante o procedimento, ele ter um regurgitar, ou vomitar, aspirar. E isso é uma questão de segurança, mas tudo isso é abordado na visita pré-anestésica, né? Tudo isso é orientado a forma de tomar a medicação, o jejum, e orientado por escrito para o paciente. O jejum, isso é uma coisa interessante, o último líquido, claro, água de coco, água ou chá, são 2 horas antes do exame. Todo paciente que passa comigo, apesar de orientar 2 horas, sai com a anotaçãozinha de 3 horas. Porque muitas vezes a gente precisa também adiantar. Você tem 5, 6 pacientes marcados. E às vezes, apesar de na regra serem 2 horas, eu passo 3, porque se chegar aqui precisa adiantar meia hora, adiantar 20 minutos, o paciente ainda está dentro do tempo de jejum adequado ali de líquido, que são 2 horas. Eu estou esclarecendo isso porque muita gente sai lá com jejumzinho de líquido de 3 horas, mas é que eu já deixo ali uma margem de segurança para se chegar aqui, precisa fazer o exame um pouquinho antes, já está dentro do... Porque com 1 hora a gente não pode fazer, mas com 3 pode. Com 3 pode. Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Um pouquinho a mais de jejum, é um dia específico que você está fazendo o exame. Bom, apesar do nosso setor aqui ser basicamente endoscopia e colonoscopia, mas existem outros tipos de anestesia. Se o doutor Plínio quiser fazer alguma consideração sobre raquianestesia, peridural, anestesia geral, se tem alguns aspectos que você gostaria de esclarecer. Olha, uma coisa que eu gostaria de comentar é medo. Assim, um dos medos que o paciente tem de procedimento anestésico é o tal de choque anafilático. Acho que quando o paciente tem medo de acontecer alguma coisa, é se eu tiver um choque anafilático. Em anestesia, o medicamento que mais tem risco de choque anafilático são os bloqueadores neuromusculares, que é um medicamento exclusivo de anestesia geral. Não é utilizado na sedação para exames. E esse medicamento em hospital ele deve ser responsável pelo menos por 50% dos casos de choque anafilático. Depois desse medicamento, os outros 2 grandes responsáveis são os antibióticos, que a gente também não usa para endoscopia e colonoscopia, e os hemoderivados, sangue, plasma, plaquetas, que a gente também aqui não usa. Depois disso, vem as alergias ao látex. E aqui, hoje, todo o material que a gente usa é isento de látex. Então, dos 5 grandes causadores de choque anafilático, aqui a gente não usa nenhum. O que usa aqui, fentanil, propofol, midazolam, vai ser responsável aí por 1% para menos de todo e qualquer choque anafilático que a gente tem em ambiente hospitalar. Então, do ponto de vista de risco, é muito seguro a sedação para exame diagnóstico, porque os grandes causadores de anafilaxia e choque anafilático não são utilizados nesse tipo de procedimento. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Aqui onde a gente está providenciando os exames endoscópicos com uma anestesia, com uma sedação de qualidade. Qualidade na condução, qualidade nas suas consequências, por vezes ruins, mas que felizmente a gente não tem histórico aqui de não ter conseguido debelar nenhuma situação, por mais difícil que tenha sido. Tivemos algumas, eu depois de 30 anos fazendo colonoscopia, se a gente disser que nunca teve situações, não é verdade, mas felizmente a gente consegue sair das situações, a grande maior parte delas, sem nenhum tipo de problema e tudo bem. Doutor Plínio, gostaria de fazer algumas considerações finais, estamos chegando aqui ao nosso final do bate-papo, algum questionamento, alguma coisa mais que tenha faltado comentar? O essencial já foi dito. A essência foi dito do que é a sedação, do que é a anestesia, do que é o profissional que trabalha conosco. Uma curiosidade, eu estava na academia ontem, academia, muita gente conversando muita coisa,
E uma amiga falou, olha, eu fiz uma endoscopia, passei o dia todo dormindo. Aí eu comentei com ela, possivelmente você não deve ter feito na Sagrada Família, não vou me reportar onde fez, também não nos interessa. Porque aqui nós nos preocupamos com isso. Aí uma outra que estava ouvindo a nossa conversa perguntou, quem é o anestesista lá? Aqui nós temos um time de anestesiologistas, porque nós trabalhamos de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Tem um time que todos são médicos anestesiologistas, com formação, com RQE, que é a qualificação otorgada pelo CRM, e todos os profissionais que trabalham aqui também na endoscopia, na colonoscopia, tem o seu RQE. Então, ambiente seguro, ambiente tranquilo, para trazer para você um exame do qual você não se lembre, que o seu diagnóstico seja o melhor possível para cuidar da sua saúde. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você, encerrando mais um podcast. Quero agradecer novamente aqui ao Dr. Plínio, anestesiologista, colega, amigo, que está com a gente aqui há 20 anos, nos acompanha, também colega lá da UESB, somos professores da UESB, inclusive estávamos hoje à tarde lá, talvez tenha motivo pelo qual eu tenha chegado um pouquinho mais tarde, porque nós estávamos lá na UESB cumprindo a nossa outra função de docente, né, Dr. Plínio? Muito obrigado, boa noite a todos, o senhor, suas palavras. Agradeço aqui ao grande empresário, médico, professor e amigo. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Futuro vereador, deputado, quem sabe, Augusto Cândido. Augusto Cândido, coloproctologista, Policlínica Sagrada Família, o resto fica aí por conta do mundo. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado aos espectadores aí.